안녕하세요. Boa tarde. 오늘은 이단에 대해서 한번 배워보려고 합니다. Hoje, então, vamos aprender sobre a heresia. 이단에 대해서 아는 것은 중요한 일입니다. É muito importante saber sobre a heresia. 많은 사람들이 이단에 대해서 이야기합니다. Muitas pessoas falam sobre a heresia, 그러나 어느 것이 이단인지 그 질문에 대해서, 무엇이 이단인지에 대해서는 그 질문에 대해서 성경에 근거한 대답을 하지 못하는 경우가 있습니다. mas sobre pergunta o que é a heresia e qual é a heresia, então as pessoas não conseguem responder com a base na Bíblia, 단지 다른 사람들이 이단이라고 하니까 그렇게 생각합니다. porque apenas outras pessoas falam que é uma heresia, então algumas pessoas pensam que é heresia. 또는 유명한 사람이 이단이라고 하면 그대로 받아들입니다. Ou quando os famosos falam que é uma heresia, então as pessoas aceitam isso. 우리는 성경을 통해서 무엇이 이단인지에 대해서 올바르게 또 정확하게 알 필요가 있습니다. Nós precisamos saber exatamente e corretamente o que é a heresia através da Bíblia. 이단이란 무엇일까요? Então, o que é a heresia? 성경에 이단으로 번역된 헬라어 명사는 하이레시스로 선택 또는 선택된 독자적 견해라는 뜻입니다. Na Bíblia, o nome grego que foi traduzido a heresia é hairesis, significa a escolha ou e a escolha própria escolhida. 선택이라는 단어는 종파, 파, 편당, 분파, 이단 등으로 번역되었던 말입니다. A escolha, essa palavra foi traduzida como partidos e fação e seita. 성경에도 종종 분파라는 뜻으로 사두개파, 바리새파 등에 적용되었습니다. Como o significado de seita, então na Bíblia também foi aplicado como seita de saduceus e seita de fariseus. 그리고 나쁜 의미에서 편당, 파당을 가리키기도 하였습니다. E também como o significado má, então representou também peleja ou partido e fação. 이단을 구분할 수 있는 몇 가지 기준들입니다. Tem alguns critérios em que podem classificar heresia. 이사야서 8장 20절입니다. Isaías capítulo 8, versículo 20. 이사야서 8장 20절. Isaías capítulo 8, versículo 20, que diz: A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 조치라고 했습니다. Disse a lei e ao testemunho, né? 중요한 것은 말씀입니다. O que é importante é a palavra. 말이 아무리 그럴듯해도 말씀, 성경과 맞지 아니하면 이단이 되는 거예요. Por mais que a palavra pareça assim, então, se não é concordado com a Bíblia, então é heresia. 요한계시록 22장 18절 19절입니다. E também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. 요한계시록 22장 18절 19절. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 더하면이라는 표현이 있고요. Tem, 제하면이라는 표현이 있습니다. tem uma expressão acrescentar e outra expressão tirar. 자, 이단이라는 것은 사사로운 목적을 가지고 성경에 더하거나 제함으로써 만든 교리를 말하는 거예요. A heresia é uma doutrina feita através de acrescentar algo ou tirar algo da Bíblia. 자, 성경에 뭔가 더하면 이단이 되는 것입니다. Se acrescentar alguma coisa à Bíblia, então será heresia. 제하면 이단이 되는 거예요.
E também se tirar algo da Bíblia, também será heresia. 어떤 사람들은 모든 사람들이 결국 가서는 다 구원을 받는다고 가르칩니다. Alguma pessoa ensina que todas as pessoas vão ser salvos no fim. 교회 다니는 사람들은 다 형제라고 생각해요. E essa pessoa pensa que todas as pessoas que frequentam a igreja são irmãos. 자, 교회 다니는 사람들 다 형제입니까? Mas será que todas as pessoas que frequentam a igreja são irmãos? 그렇지 않습니다. Não são. 네. 구원을 참으로 받아야 형제가 되는 거예요. Quando alguém é salvo realmente, então pode ser um irmão. 교회 다닌다고 다 천국 가는 것 아닙니다. Não é que todo mundo se torna, não é que todo mundo vai para o céu mesmo frequentando a igreja. 참으로 구원을 받아야 형제가 되고 자매가 되는 거예요. Mas quando for salvo verdadeiramente, então pode se tornar um irmão ou uma irmã. 모든 사람들이 결국은 다 구원을 받는다고 가르칩니다. Então ensina que todas as pessoas serão salvas por fim. 자, 정말 모든 사람이 다 구원을 받을까요? Mas será que todas as pessoas vão ser salvas realmente? 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Deus quer que todos os homens sejam salvos. 그러나 구원을 받고 그렇지 않고는 각자가 선택하는 거예요. Mas ser salvo ou não ser salvo, isso é a escolha de cada um. 하나님은 너무 사랑이 많으셔서 천국에 어느 누구도 빠뜨릴 수 없다고 이야기합니다. E alguém ensina e fala que o Senhor Deus não pode deixar nenhuma pessoa no inferno porque tem muito amor. 지옥을 만들어서 형벌을 주는 하나님은 잘못된 것이라고 생각합니다. E pensa que o Senhor Deus que castiga fazendo o inferno é errado. 모든 사람이 구원받기를 원하시지만 구원을 받는 것은 각자의 선택입니다. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas ser salvo ou não, isso é a escolha de cada um. 그리고 성경대로 구원을 받지 못하면 그 사람은 믿지 않았기 때문에 지옥에 가는 거예요. E também se alguém não for salvo, segundo a Bíblia, então, já que essa pessoa não acreditou, então vai pro inferno. 천국에 가고 지옥에 가는 것은 하나님이 정해주는 것이 아니라 우리가 사람이 각자 선택하는 것입니다. Ir ao céu, ir ao inferno, isso não depende da decisão do Senhor Deus, mas cada um de nós escolhe. 천국에 가고 지옥에 가는 것을 우리가 이 땅에서 알 수 있을까요? Então, será que a gente pode saber que a gente pode ir ao céu ou inferno neste mundo? 알 수 있습니다. A gente pode saber neste mundo. 천국에 갈 수 있는 확실한 믿음과 소망이 있는 사람은 자기가 알고 있어요. Já si mesmo já sabe que pode ir ao céu e também tem esperança certa de ir ao céu. 천국 가고 지옥 가는 것은 죽어봐야 아는 것이 아니라 이 세상에서 이미 알 수 있는 것입니다. Não é que pode saber se vai ao céu ou não, só após a morte, não. Mas aqui no mundo já pode saber. 그리고 어떤 사람들은 지옥에서의 형벌이 영원한 것이 아니라고 말합니다. E algumas pessoas falam que a punição no inferno não é eterna. 지옥은 죄인들을 천국에 가기에 합당한 자로 만들기 위해서 그들을 순화시킬 목적으로 만든 그 임시적인 장소라고 이야기를 해요. Então eles falam que o inferno é um lugar temporário para fazer algumas pessoas, como as pessoas listas de entrar no céu para purificar eles. 그래서 지옥에 가도 지옥에서의 형벌을 잘 받고 지옥에서 회개하면 천국으로 옮겨진다고 생각합니다. Por isso essas pessoas pensam que se as pessoas se arrependerem no inferno, então serão levados para o céu. 정말 지옥에 가서 회개하면 천국으로 옮겨질까요? Mas será que a pessoa que já está no inferno, se arrepender no inferno, vai para o céu? 성경에는 그런 말씀이 없습니다. Então, na Bíblia, não tem esse tipo de palavra que fala isso. 예. 어떤 사람들은 이 지옥 형벌이 영원하다는 이 말씀 속에서 이 영원이라는 말을
오랜 기간으로 해석합니다. Então, na palavra, que a punição do inferno é eterna. Então, algumas pessoas interpretam que essa eternidade é apenas um período muito longo. 그래서 지옥의 영원성을 지옥이 영원하다는 것을 부정하는 거예요. Por isso, eles negam a eternidade do inferno. 지옥에 가도 회개하면 천국으로 옮겨질까요? Então, será que pode ser levado para o céu quando se arrepender no inferno? 그렇지 않습니다. Não é. 한 번 지옥 가면 영원히 지옥이에요. Se entrar uma vez no inferno, então já vai ficar no inferno para sempre. 성경에서의 영원이라는 말은 오랜 기간을 말하는 것이 아니라 끝없는 기간을 말하는 거예요. A eternidade que está na Bíblia não significa o período longo, mas sim significa o período infinito. 그래서 지옥은 영원하기 때문에 회개는 이 땅에서 해야 되는 거예요. Por isso, porque o inferno é um lugar eterno, então cada um tem que se arrepender nesta terra. 천국 가는 믿음은 이 땅에서 가져야 되는 것입니다. Isso quer dizer que tem que ter a fé de entrar no céu, nessa terra. 네. 그래서 모든 사람이 결국은 다 구원을 받는다. Por isso, por fim, todas as pessoas serão salvas. 그것은 공의의 하나님을 빼버린 겁니다. Então, essa doutrina é porque já tirou o Deus da justiça. 지옥은 영원한 곳이 아니다. Então, o inferno não é um lugar eterno. 그것도 지옥의 영원성, 지옥이 영원하다는 그 사실을 제해버린 거예요. Essa doutrina também tirou uma verdade que o inferno é um lugar eterno. 성경에 더하거나 빼면 그것이 이단입니다. Se acrescentar algo ou tirar algo da Bíblia, então isso é a heresia. 어떤 사람들은 하나님께서는 결국 악한 사람들을 전멸시킬 것이라고 합니다. Algumas pessoas falam que o Senhor Deus vai aniquilar e destruir os ímpios. 하나님께서 악한 사람들을 전멸시킬 것이기 때문에 결국 지옥도 사라져 버릴 것이고 영원도 없어져 버릴 거라고 이야기합니다. Então, essas pessoas falam que o Senhor Deus vai destruir os ímpios, então o inferno também vai desaparecer e o espírito também vai desaparecer. 그래서 이런 사람들은 지옥의 존재를 부정하고 영혼의 존재를 부정하는 거예요. Por isso, essas pessoas negam a existência do inferno e do espírito. 우리 주변에서 만나는 사람들 중에 성경의 어려운 문제에 그 관심을 가진 사람도 있어요. Entre as pessoas que a gente se encontra ao redor de nós, tem algumas pessoas que têm interesse na questão difícil da Bíblia. 성경을 잘 아는 것 같죠. Parece que eles conhecem bem a Bíblia, mas... 왜냐면은 어려운 질문만 하거든요. Por quê? Porque essas pessoas só falam a pergunta difícil. 이러한 사람들은 성경에 기록되어 있는 어려운 문제만 풀기를 원합니다. Essas pessoas querem interpretar somente as questões difíceis da Bíblia. 어려운 문제를 풀면 그것이 자기가 다른 사람보다 종교적으로 우월하다는 것이 되잖아요. Se conseguir interpretar a questão difícil, então isso já pode ser que isso já mostra que ele mesmo é superior ao outro. 자, 성경에서 어려운 말씀, 성경의 어려운 말씀 만나면 어떻게 하라고 했습니까? Mas a Bíblia fala como quando encontrar com alguma palavra difícil de interpretar. 사람의 생각과 지혜로 의도적으로 고의적으로 말씀을 해석하라고 했습니까? Então a Bíblia disse para interpretar de propósito e ao pensamento e ao conhecimento do homem a palavra? 그렇지 않습니다. Não é. 베드로후서 3장 16절, 17절입니다. 2 Pedro, capítulo 3. 베드로후서 3장 16절, 17절. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz, falando disto,
como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 성경은 어려운 책입니다. A Bíblia é um livro difícil. 성경에는 알기 어려운 것이 있어요. Na Bíblia tem uns pontos difíceis de entender. 알기 어려운 것이 있으면 억지로 풀라고 했습니까? Então, quando tem alguns pontos difíceis de entender, então a Bíblia disse para interpretar de propósito. 성경의 어려운 말씀을요, 억지로 풀다가 이단 됩니다. Se alguém interpretar por obrigação o ponto difícil de entender na Bíblia, então será heresia. 어려운 것이 있는데 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망한다고 했잖아요. Há pontos difíceis de entender, mas os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. 성경에 어려운 말씀 나오면 억지로 푸는 거 아닙니다. Quando tem alguma palavra difícil de entender na Bíblia, então nós não devemos interpretar de propósito ou torcer. 하나님은 사람의 마음을 아세요. O Senhor Deus sabe do coração do homem. 말씀을 참으로 깨닫길 원하는지, Se esse homem querer realmente entender a palavra, 특히 하나님을 향한, 말씀을 향한 마음이 진실한지 그렇지 않은지 하나님 다 알고 계십니다. o Senhor Deus já sabe se essa pessoa tem um coração sincero para a palavra de Deus ou não. 우리가 구원을 받을 때도 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 발견하고 하나님께 진실한 마음으로 간절히 구할 때 말씀이 깨달아지면서 구원을 받죠. A gente também, então, quando a gente reconhece que a gente é pecador diante de Deus e a gente pede em coração sincero e verdadeiro a Deus, então a gente pode ser salvo, não é? 마찬가지로 구원받은 이후에도 하나님 앞에 진실하고 정직한 마음으로 말씀을 깨닫기를 원하는 간절한 마음으로 말씀을 배우면 말씀을 배우는 중에 하나님께서 그 사람의 믿음의 분량에 맞게 깨닫게 하십니다. Então, igualmente, após ser salvo, quando aprender e ouvir a palavra em coração sincero e honesto e em coração de querer entender a palavra, o Senhor Deus faz entender conforme a medida de fé dessa pessoa. 어떤 사람들은 구원도 받지 않았는데 어려운 문제를 풀려고 합니다. Alguma pessoa não foi salva ainda, mas quer resolver alguma questão difícil. 기억하십시오. Mas se lembra, 구원받지 못한 사람은요, 성경을 깨달을 수가 없습니다. a pessoa não salva não consegue entender a Bíblia. 왜 그럴까요? Sabe por quê? 구원은, 말씀은요, 성령의 능력과 도우심으로 깨달아지는 책입니다. Porque a palavra é o livro que foi entendido pelo poder do Espírito Santo. 성령이 도와주셔야 말씀을 깨닫는 거예요. Quando o Espírito Santo ajudar, dá para entender a palavra. 그래서 구원을 받은 사람은요, 구원을 받은 사람에게는 성령이 있습니다. Por isso, para quem foi salvo, tem o Espírito Santo. 구원받은 사람은 성령이 있기 때문에요, 구원받은 지 얼마 되지 않아도요, 말씀을 깨닫습니다. Para quem foi salvo, existe o Espírito Santo, então, mesmo que essa pessoa foi salva faz pouco tempo, então dá para entender a palavra. 성령께서 말씀을 깨닫게 하시는 거예요. Porque o Espírito Santo faz entender a palavra. 구원받지 않은 사람에게 성령 없습니다. Mas, para quem não foi salvo, não tem o Espírito Santo. 그런데 구원을 받지 않았는데 성경의 어려운 문제에 집착합니다. Alguém ainda não foi salvo, mas só foca na questão difícil da Bíblia. 그러다가 이단적인 가르침과 교리가 나오는 거예요. E daí aparece doutrina e ensinamento da heresia. 왜냐하면 사사로운 목적을 가지고
말씀을 억지로 풀었거든요. Por quê? Porque essa pessoa interpretou e torceu a palavra de propósito a palavra com um propósito particular. 그래서 성경 말씀에 더하거나 빼면 이단입니다. Por isso, se acrescentar ou tirar algo da Bíblia, então é heresia. 그리고 성경에 기록되어 있는 어려운 말씀을 억지로 풀다가 이단이 나오는 거예요. E também, quando torcer a palavra difícil que está escrito na Bíblia, aparece também a heresia. 또 다른 기준은 예수님의 구원, 영원한 구원을 부족한 것으로 여기는 것입니다. E também outro padrão, alguém pensa que a salvação eterna do Senhor Jesus é alguma coisa farta. 예수님이 하신 일을 부정하는 거예요. E isso quer dizer que nega a obra de Jesus. 하나님께서 성경을 주신 이유는 성경을 통해서 예수님을 믿게 하는 것이 목적입니다. A razão pela qual o Senhor Deus deu a Bíblia é para acreditar em Jesus através da Bíblia. 예수님을 믿을 때 예수님이 하신 그 완전하신 그 일을 믿을 때 우리의 구원이 이루어집니다. Quando acreditar na obra completa de Jesus, a nossa salvação será realizada. 구원은 예수님이 이루신 일이죠. A salvação é a obra que o Senhor Jesus realizou e cumpriu, né? 구원은 영원한 구원입니다. E a salvação é eterna. 한 번 받은 구원은 영원한 구원이에요. Uma vez salvo, é o salvo para sempre. 예수님의 피로 우리의 죄가 영원히 용서되었습니다. Pelo sangue de Jesus, todo o nosso pecado foi perdoado para sempre. 그런데 어떤 사람들은 이 예수님이 하신 일을 부정하는 거예요. Mas algumas pessoas negam essa obra que Jesus fez. 그래서 예수님이 하신 일에다가 자기의 행위, 그 열심, 노력, 봉사, 율법 준수 이런 것을 더하는 것입니다. Por isso, sobre a obra de Jesus, alguém acrescenta o próprio zelo, esforço, serviço e também obra. 그래서 어떤 사람들은요, 예수님을 믿어서만 구원되지 않는다. 예수님을 믿어야 된다. Algumas pessoas falam que não é que pode ser salvo somente pela fé em Jesus. 예수님을 믿어야 되지만 그러나 착하게 살아야 된다. Alguém fala que tem que acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo também tem que viver de forma boa. 예수님을 믿어야 되지만 교회에 안 나가면 지옥 간다. Tem que acreditar em Jesus, mas se não frequentar a igreja, então vai pro inferno. 예수님을 믿어야 되지만 율법을 지키지 못하면 또 지옥 간다. Então tem que acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo, se não conseguir guardar a lei, então vai pro inferno. 예수님을 믿어야 되지만 교회에서 봉사해야 된다. Precisa acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo tem que fazer o serviço na igreja. 자, 구원은 예수님의 은혜로만 되는 것입니까? Então, 아니면 예수님의 은혜에다가 내 행위와 열심과 노력과 선행과 봉사를 더해서 되는 것입니까? então pode ser salvo somente pela graça de Jesus ou pode ser salvo por acrescentar o meu zelo, obra, esforço e serviço. 구원은요, 예수님의 은혜로만 되는 거예요. A salvação é realizada somente pela graça de Jesus. 근데 어떤 사람들은 예수님을 믿어야 되지만 그럼에도 불구하고 우리의 행위와 노력과 열심이 필요하다고 이야기합니다. Algumas pessoas falam que tem que acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, tem que acrescentar o nosso esforço. 그것은 예수님의 은혜다가요, 인간의 의를 더한 거예요. Mas isso é igual a que acrescentar a justiça humana sobre a graça de Jesus. 자, 더하거나 빼면 이단이라고 했죠. Se acrescentar algo ou tirar algo, então é heresia. 예수님의 완전한 공로에다가 인간의 의를 더한 것이 이단입니다. Acrescentar a justiça humana sobre a obra completa de Jesus, isso já é heresia. 구원은 예수님의 은혜로만 되는 것이에요. Então a salvação é feita somente pela graça de Jesus.
어떤 사람들은 성경과 다른 사람의 뜻, 사람의 철학, 그런 것을 가르칩니다. Algumas pessoas ensinam sobre a filosofia do homem e também a vontade do homem, que são diferentes da Bíblia. 성경을 가르치는 것이 아니라 사람의 생각과 사람의 인간의 가르침을 가르쳐요. Essas pessoas não ensinam a Bíblia, mas ensinam sobre tradição do homem e o ensinamento do homem. 성경은 다 비유적인 것이고 상징적인 것이라고 이야기합니다. E essas pessoas falam que toda a Bíblia é figurativa e simbólica. 성경에 기록되어 있는 문자적인 기록을 사실을 비유로 바꿔서 설명합니다. E essas pessoas explicam trocando o registro literal por parábola. 성경을 변질시켜서 가르치는 것도 이단입니다. Então, mudando, alterando a Bíblia e ensina. Isso também é heresia. 성경을 신화와 전설로 여기는 사람들도 있습니다. E tem algumas pessoas que consideram que a Bíblia é um mito ou a lenda. 예수님이 갈릴리 호수 위를 걸으셨잖아요. O Senhor Jesus andou sobre o lago de Galileia, não é? 어떤 사람들은 예수님 물 위를 걸었다는 사실을 믿지 못합니다. Alguma pessoa não consegue acreditar em que o Senhor Jesus andou no mar, nas águas. 예수님 물 위를 걸으신 것은 사실이거든요. Então, o Senhor Jesus andou em cima das águas, e isso é verdadeiro. 그러나 어떤 사람들은 성경에 기록되어 있는 사건들을 그대로 믿지 못합니다. Mas algumas pessoas não conseguem acreditar literalmente nos acontecimentos escritos na Bíblia. 홍해가 갈라진 사건을 믿지 못해요. Por exemplo, não acredita na divisão do Mar Vermelho. 예수님이 동정녀 마리아에게서 태어났다는 사실을 믿지 못합니다. E também não acredita na verdade que o Senhor Jesus nasceu através da Virgem Maria. 예수님은 하나님입니다. Jesus é Deus. 하나님의 아들이에요. Ele é filho de Deus. 예수님이 물 위를 걸을 수 없을까요? Então, será que Jesus não consegue andar sobre as águas? 걸을 수 있습니다. Consegue andar. 예수님은 모든 것을 다 할 수 있는 하나님 자신이시거든요. Por quê? Porque Deus é o próprio Deus que pode fazer tudo. 하나님이 홍해 못 가르실까요? Será que Deus não consegue dividir o Mar Vermelho? 가를 수 있습니다. Também consegue dividir. 그리고 예수님은 동정녀 마리아에게서 태어날 수 없을까요? E também, será que Jesus não consegue nascer através da Virgem Maria? 하나님이 처녀의 태에 처녀의 뱃속에 아이를 만드는 것을 하나님 할 수 없을까요? Será que Deus não vai conseguir fazer o bebê, embrião, no ventre da Virgem? 하나님은 다 할 수 있습니다. Deus pode fazer tudo. 자, 그래서 성경과 자기 생각과 다르면 성경에 기록되어 있어도 믿지 못하는 거예요. Por isso, se é diferente do próprio pensamento, então não consegue acreditar, mesmo que esteja escrito na Bíblia. 성경에 기록되어 있는 대로 믿어야 되는데요. Mas, na verdade, devemos acreditar conforme os escritos da Bíblia. 자, 마태복음 23장 15절. Mateus, capítulo 23, versículo 15. 마태복음 23장 15절. Mateus, capítulo 23, versículo 15, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 어떤 사람들은 교인 하나를 얻기 위해서요, 바다와 육지를 두루 다닙니다. Algumas pessoas percorrem o mar e a terra para fazer prosélito. 그리고 잘못된 가르침을 가르쳐요. E também ensina ensinamento errado. 그리고 교인을 만듭니다. E fazem prosélito. 그리고 잘못 배운 사람들은요, 나중에는 배나 더 지옥 자식 됩니다. E essa pessoa que aprendeu errado, então se torna o filho do inferno 2 vezes mais. 세례 받아야 구원을 받는다. Por exemplo, pode ser salvo quando for batizado. 세례 받아야 구원 받는 거 아닙니다.
Mas não é que pode ser salvo quando for batizado. 구원을 받은 사람이 세례를 받는 거예요. A pessoa salva é batizada. 구원 받으려면 성찬에 참여해야 된다. Por exemplo, então para ser salvo tem que participar da Santa Ceia. 그것도 아닙니다. Isso também não é. 구원 받은 사람이 성찬을 하는 거예요. Mas a pessoa que já foi salva participa da Santa Ceia. 갈라디아서 5장 4절입니다. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4. 갈라디아서 5장 4절. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, que diz: Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. 예수님도 믿어야 된다. Então tem que acreditar em Jesus também, 그러나 율법도 지켜야 된다. mas também tem que guardar a lei, 맞습니까? é certo? 예수님도 믿어야 되고 율법도 지켜야 천국에 가는 거예요. Tem que acreditar em Jesus e também ao mesmo tempo tem que guardar a lei para entrar no céu? 그렇지 않습니다. Não é. 율법을 지킬 수 있는 사람은 없어요. Ninguém pode guardar a lei. 예수님을 믿어야 되지만 율법도 지켜야 천국에 간다는 것은 예수님의 완전하신 공로를 부족한 것으로 여기는 거예요. Tem que acreditar em Jesus, mas se alguém considerar que tem que guardar também a lei para entrar no reino de Deus, então isso já significa que a obra completa de Jesus ainda não é suficiente. 구원은 예수님의 공로로만 되거든요. Mas a salvação é feita somente pela obra de Jesus. 거기다가 율법이라는 것을 더한 것입니다. Mas alguém acrescenta a lei sobre isso. 그게 이단이죠. Isso é a heresia, né? 율법을 지킬 수 있는 사람은 없습니다. Ninguém pode guardar a lei. 율법을 지켜서 천국 갈 수 있는 사람은 한 사람도 없다고 성경에 기록되어 있잖아요. Na Bíblia está escrito, né? Não há ninguém que possa entrar no reino dos céus guardando a lei. 기억하십시오. Então, se lembra, 구원은 예수님의 공로로만 되는 것입니다. somente pode ser salvo só pela obra do Senhor Jesus. 디도서 3장 5절입니다. Então, Tito, capítulo 3, versículo 5. 디도서 3장 5절. Tito, capítulo 3, versículo 5. Que diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 구원은 사람의 행위로 되는 것이 아니라고 되어 있죠. Então, está escrito que a salvação não é pela obra do homem, 우리를 구원하시되. mas nos salvou, né? 우리를 구원하신 것은 하나님입니다. 네. Deus que nos salvou, 하나님이 우리를 구원하신 거예요. Deus que nos salvou. 구원은 하나님의 은혜로만 되는 것이지 인간의 행위로 된 것이 아닙니다. A salvação é só pela graça de Deus, mas não é pela obra do homem. 하나님의 긍휼과 자비와 은혜로만 되는 거예요. A salvação é pela somente misericórdia e também graça de Deus. 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. 구원은 인간의 행위로 되는 것이 아닙니다. Isso quer dizer que a salvação não é pela obra do homem, 오직 하나님의 은혜 그리고 예수 그리스도의 완전하신 공로로 되는 거예요. mas somente pela graça de Deus e pela obra completa do Senhor Jesus. 그리고 또 이단의 기준이 어떤 것이 있을까요? E também, qual padrão qual coisa é o padrão sobre a heresia? 어떤 교회에는 이 말씀보다요 자기 교회에 특별한 그 교리나 규칙들이 있어요. Então, para alguma igreja, tem algumas regras ou doutrinas específicas do que a palavra.
예수님의 완전하신 공로로 구원을 받습니다. Então, somente pela obra completa de Jesus pode ser salvo. 성경에서 가장 중요한 것은요, 복음이에요. A coisa mais importante da Bíblia é o Evangelho. 복음을 믿을 때 우리의 죄가 복음을 믿을 때 우리는 구원을 받습니다. Quando acreditar no Evangelho, nós podemos ser salvos. 그런데 어떤 교회 가보면요, 그 교회만의 교리가 따로 있고요. 그리고 그 교회만의 규칙들이 있어요. Então, em alguma igreja tem própria regra e também tem própria doutrina. 이단일 가능성이 높습니다. Tem grande possibilidade de ser heresia. 교리, 어떤 교회의 특별한 교리와 규칙들은요, 사람에게 또 다른 짐을 지워주는 거예요. Algumas doutrinas e regras específicas de alguma igreja, então dão cargo para o homem. 하나님께서는 우리를 진리를 통해서 자유케 하십니다. O Senhor Deus nos livra através da verdade. 하나님은 우리에게 짐을 지워주는 분이 아니에요. O Senhor Deus nos não dá fardo, 우리의 짐을 해결해 주시는 분이에요. mas o Senhor Deus é aquele que resolve esse fardo. 특히 우리의 죄짐을요, 다 하나님께서 없애주셨잖아요. Em particular, o Senhor Deus tirou já toda a nossa carga do pecado, não é? 자기들만의 특별한 교리, 네. 자기들만의 Doutrina 특별한 규칙들, 이단일 가능성이 높아요. doutrina específica própria e também as regras específicas próprias. Então, pode ter grande possibilidade que é a heresia. 어떤 사람들은요, 성령에 대해서 알지 못합니다. E algumas pessoas não sabem sobre o Espírito Santo. 기적과 이적이 성령의 역사라고 생각을 해요. E eles pensam que só sinais e milagres são a operação do Espírito Santo. 자, 기적과 이적은 하나님의 역사로도 나타날 수 있고요. 마귀의 역사로도 나타날 수 있습니다. Os sinais, os milagres e os prodígios podem ser manifestos através da operação do Senhor Deus, mas também através da operação do diabo. 하나님께서 기적과 이적을 허락하시는 이유는요. 결국 말씀을 증거하기 위해서예요. A razão pela qual o Senhor Deus permite os milagres e os prodígios é para testificar da palavra. 아무리 많은 기적과 이적을 경험한다 해도 말씀을 깨닫지 못하면 아무 소용이 없습니다. Por mais que experimente muitos milagres e os prodígios, se não entender a palavra, então não adianta. 특별히 성령은 우리에게 말씀을 깨닫게 하시거든요. Em particular, o Espírito Santo nos faz entender a palavra. 말씀을 정확하게 깨닫지 못하면 그것을 성령의 역사라고 보기가 어렵습니다. Se não entender exatamente a palavra, então nós não podemos pensar que isso é a operação do Espírito Santo. 특별히 마지막 때가 되면 될수록 마귀의 일꾼들을 통해서 많은 표적과 기적을 나타낼 거라고 성경에 기록되어 있습니다. Então já está escrito na Bíblia que quanto está mais próximo o fim dos tempos, então o diabo vai mostrar mais milagres e prodígios através dos seus anjos. 마지막 때가 되면 많은 사람들이 기적과 이적을 따라다닐 것입니다. No fim dos tempos, muitas pessoas vão seguir só milagres e prodígios. 그들은 그것이 하나님의 역사이고 성령의 역사라고 착각할 거예요. Eles vão entender errado que essas coisas são a operação do Espírito Santo e do Senhor Deus. 어떤 사람들은 많은 사람이 모이면 그거 성령의 역사라고 생각합니다. Algumas pessoas pensam que a multidão de muitas pessoas é uma operação do Espírito Santo. 많은 사람 모이면 성령의 역사일까요? Será que quando muitas pessoas se reúnem, já isso é a operação do Espírito Santo? 그렇지 않습니다. Não é. 말씀을 깨닫지 못하면 성령의 역사라고 보기가 어려워요. Se não conseguir entender a palavra, então já não dá para reconhecer que isso é a operação do Espírito Santo. 어떤 교회에 나가서 병 나았습니다. Por exemplo, alguém frequentou alguma igreja e foi curado. 병 나으면 그 성령의 역사일까요? Foi curado. Já ser curado, isso é a operação do Espírito Santo?
아무리 병이 나아도 말씀을 깨닫지 못하면 성령의 역사라고 보기가 어렵습니다. Por mais que seja curado, se não entender a palavra, então já não dá para pensar que isso é a operação do Espírito Santo. 어떤 사람들은 성령에 대해서 잘 알지 못합니다. Então, algumas pessoas não sabem bem sobre o Espírito Santo. 성령의 역사에 대해서 오해한다는 것이죠. Isso quer dizer que tem mau entendimento sobre a operação do Espírito Santo. 어떤 교회는 말씀을 높이기보다는 사람을 높입니다. E outra igreja não exalta a palavra, mas sim exalta o homem. 말씀과 예수님을 높이기보다 그 교회의 지도자를 높입니다. Essa igreja exalta o líder dessa igreja, mais exalta o líder dessa igreja do que a palavra ou o Senhor Jesus. 이것은요, 이단의 전형적인 특징입니다. Isso é a característica típica da heresia. 자, 그래서 이단을 구별할 수 있는 기준들을 몇 가지 살펴보았습니다. Então já verificamos alguns padrões de poder distinguir a heresia. 이단의 마지막은 어떻게 될까요? Então, como será o fim da heresia? 예수님이 알곡과 가라지의 비유를 말씀해 주셨습니다. O Senhor Jesus disse uma parábola de trigo e joio. 밭에 곡식과 가라지가 있는데 Então, em um campo tem trigos e os joios. 곡식이 자라는데 가라지가 함께 자라는 거예요. O trigo cresce, mas ao mesmo tempo o joio também cresce. 종들이 물어봅니다. Então, ceifeiros, servos, me perguntaram: 가라지 뽑아버릴까요? então será melhor arrancar os joios? 가만두어라. Mas disse: deixa. 내버려 두라고 말씀하셨습니다. Isso quer dizer que ele disse: deixa, né? 추수 때가 되면 알곡은 모아서 곡간에 넣고 가라지는 뽑아가지고 불에 태우시리라. Mas ao ceifa vai colher os trigos e também vai queimar os joios. 지금은 알곡과 가라지, 진리와 거짓이 함께 있습니다. Agora, trigo e joio, ou seja, a verdade e falsidade estão juntos. 그러나 최후에는 하나님께서 진리에 속한 자들은 구원하시고 거짓에 속한 자들은 다 심판하십니다. Mas no fim, o Senhor Deus vai salvar os que pertencem na verdade e também Deus vai julgar os que pertencem na falsidade. 특별히 거짓된 것을 가리키는 사람은요, 하나님이 특별하게 더 벌을 주십니다. E também o Senhor Deus vai castigar e julgar as pessoas que ensinam as coisas falsas de forma bem mais especial. 마귀는 거짓의 아비입니다. O diabo é o pai da mentira. 모든 거짓의 근원은 마귀예요. Então toda a fonte da mentira é o diabo. 하나님께서는 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 사람들, 그래서 거짓을 믿은 사람들을 다 심판하실 것입니다. O Senhor Deus vai julgar todas as pessoas que não gostam da verdade e só acreditam na falsidade. 자, 이단을 어떻게 대해야 될까요? Então, como a gente precisa se tratar sobre a heresia? 이단에 속한 사람을 어떻게 대해야 될까요? Como a gente precisa, então, tratar com as pessoas que estão na heresia? 네, 구원받은 사람은 자신을 육과 영의 온갖 더러운 것에서 지켜야 합니다. Então, a pessoa salva tem que se guardar de toda coisa suja em espírito e em carne. 이단적인 가르침은요, 들으면 안 됩니다. Não deve ouvir a doutrina da heresia. 혹시 이상한 가르침 들으시면 교회에 말씀해 주세요. Talvez, se ouvir alguma doutrina e ensinamento estranho, então, por favor, fale à igreja. 이단적인 가르침을 들으면요, 영혼이 더러워집니다. Se ouvir o ensinamento da heresia, então o espírito fica sujo. 고린도후서 7장 1절입니다. Então, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 고린도후서 7장 1절. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 하나님께서는 우리가 깨끗하길 원하십니다. Deus quer que a gente seja puro. 특별히 영의 온갖 더러운 것, Então, em particular, de toda a imundícia do espírito. 영의 온갖 더러운 것은 이단적인 가르침을 말하는 거예요. Toda a imundícia do espírito representa a doutrina da heresia. 이단적인 가르침은 우리의 영혼을 더럽힌다는 거예요. A doutrina, ensinamento da heresia já suja o nosso espírito. 그래서 조심하고 멀리 해야 합니다. Por isso, nós temos que tomar cuidado e nós temos que nos afastar disso. 디도서 3장 10절입니다. Tito, capítulo 3, versículo 10. 디도서 3장 10절. Tito, capítulo 3, versículo 10, e diz: Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. 이단에 속한 사람을 전도하라고 했습니까? Então, aqui está dizendo que precisa pregar e evangelizar ao homem herege. 목사님, 이단에 속한 사람은 영혼 불쌍하잖아요. Então, pastor, o espírito desse homem herege também é bem miserável, não é? 그러나 이단에 속한 사람을 전도하라고 했습니까? 아니면 한두 번 훈계한 후에 멀리하라고 했습니까? Mas aqui a palavra disse para pregar ao homem herege ou para dar admoestação, uma vez e outra vez e evitar. 왜 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리해야 될까요? Por que precisa repreender uma ou duas, uma ou outra vez e tem que evitar? 이단에 속한 사람을 가까이 하면요, 그 이단적인 가르침이요, 내 속에 들어갑니다. Por quê? Porque se aproximar desse homem herege, então o ensinamento da heresia entra em mim também. 이단적인 가르침을 들으면 내 영혼이 이단적인 가르침에 오염된다는 거예요. Isso quer dizer que o meu espírito também é sujado por causa desse ensinamento da heresia. 그래서 이단에 속한 사람은 한두 번 훈계한 후에 멀리해야 됩니다. Por isso, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, temos que evitar ele. 사람은 예상외로 상당히 연약합니다. Então, o homem é muito mais fraco do que a gente pensava. 이단적인 가르침을 듣다 보면요, 자기도 모르게 속습니다. Quando ouvir o ensinamento herege, então dá para ser enganado, 자, sem querer. 이단에 속한 사람은 한두 번 훈계한 후에 멀리하는 거예요. Então, isso quer dizer que temos que repreender uma ou duas vezes ao homem herege e tem que evitar ele. 요한 2서 1장 10절입니다. Segundo João, capítulo 1, versículo 10. 요한 2서 1장 10절. Segundo João, capítulo 1, versículo 10. Que diz: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o salteis. 자, 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라 그랬죠. Isso é escrito assim, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o salteis. 이단에 속한 사람을 집에 들이면 안 됩니다. Então, isso quer dizer que não pode receber ao homem herege em casa. 이상한 가르침 들으시면 교회 반드시 이야기해 주세요. Se vocês ouvirem algum ensinamento estranho, então, por favor, avise isso à igreja. 그리고 난제에 집착하는 사람 조심하십시오. E também a pessoa que se apaixonou pelas questões difíceis. Então, tem que tomar cuidado com essa pessoa. 잘못하면 내가 미혹됩니다. Por quê? Porque se errar, então eu também posso ser enganado. 성경은 이단에 속한 사람에 대해서 단호한 태도를 취하라고 말씀하고 있어요. A Bíblia está dizendo que tem que tomar decisão de forma bem ousadia sobre esse homem herege. 집에 들이지도 말고 인사도 말라고. Não recebais em casa, nem tampouco os salteis. 내 영혼 때문입니다. Por quê? Para o meu espírito. 내 영혼을 지키기 위해서. Para guardar o meu espírito. 내 영혼을 깨끗하게 보존하기 위해서 이단을 멀리해야 돼요.
para manter o meu espírito puro. Então, tem que se afastar da heresia. 이단을 가까이 하면 우리의 신앙이 무너집니다. Se aproximar da heresia, então a nossa fé também pode ser caída. 예수님을 향한 진실하고 깨끗한 마음에서 떠나게 합니다. E isso já faz partir do coração puro e sincero para Jesus. 예수님을 쫓는 믿음에서 떠나게 합니다. E também a heresia faz partir da fé que segue a Jesus. 고린도 후서 11장 3절입니다. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 고린도 후서 11장 3절입니다. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Que diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 뱀이 거짓으로 이와를 미혹해 했죠. A serpente enganou Eva com a sua astúcia, né? 그리고 하나님을 떠나게 했잖아요. E também fez partir do Senhor Deus. 불순종하게 했죠. Então fez desobedecer, né? 마찬가지로 이단적인 가르침은 우리로 하여금 예수님을 향한 진실함과 깨끗함에서 떠나게 하고 부패하게 합니다. Igualmente, o ensinamento herege nos faz partir do coração sincero para Jesus e também dos sorte corrompidos. 그래서 이단적인 가르침을 조심해야 합니다. Por isso, nós temos que tomar cuidado com o ensinamento herege. 단호한 태도를 취해야 돼요. Temos que tomar decisão de forma bem forte. 그리고 이 이단적인 가르침이 교회에 들어오면 교회가 더러워집니다. E se esse ensinamento herege entrar na igreja, então a igreja vai ficar suja. 그래서 교회에 이단적인 가르침이 들어오면요, 교회는 아주 단호하게 대처합니다. Então, é por isso, quando esse ensinamento herege entrar na igreja, então a igreja tem que se tratar com bem ousadia. 고린도전서 3장 16절 17절입니다. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17 também. 고린도전서 3장 16절 17절. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 자, 하나님의 성전은 교회를 말합니다. O templo de Deus representa a igreja. 교회가 언제 더러워질까요? Então, quando a igreja pode ficar suja? 교회에 죄가 들어오면 Quando entrar o pecado na igreja. 교회가 더러워집니다. Então, a igreja vai ficar suja. 그리고 교회에 이단적인 가르침이 들어오면 교회가 또 더러워지는 거예요. E também, quando entrar o ensinamento herege na igreja, então a igreja também vai ficar suja. 교회는 깨끗해야 되기 때문에 이단적인 가르침이 들어오면요, 교회도 단호하게 태도를 취합니다. Já que a igreja tem que ser santa, então quando entrar esse ensinamento herege na igreja, então a igreja tem que tomar decisão de forma decistiva. 그래서 오늘 우리는 이단에 대해서 배웠습니다. E por isso hoje nós aprendemos sobre a heresia. 이단이 무엇인가? Então, o que é a heresia? 이단을 구분할 수 있는 기준은 무엇인가? E quais são padrões de poder distinguir a heresia? 이단은 결국 어떻게 되는가? E por fim, o que acontece com a heresia? 그리고 이단에 속한 사람을 어떻게 대해야 되는가? E como é que a gente precisa tratar sobre as pessoas que estão na heresia? 네, 혹시 말씀 들으시다가 궁금한 점 있으시면 개인적으로 물어보시거나 아니면 영상 아래에 있는 댓글에 남겨주셔도 좋겠습니다. Se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, ouvindo essa palavra, então dá para perguntar pessoalmente ou dá para dar comentário embaixo desse vídeo. 하나님의 사랑과 은혜 안에서 늘 강건하시기 바랍니다.
Então, espero que seja sempre fortalecido em paz e no amor de Deus.